Muita alegria nós estar aqui reunidos na casa do Senhor, né? Graças a Deus. Eu peço à igreja que abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 27. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Quem encontrou diz amém? Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Irmão, é Gênesis não, perdão, viu? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É Números 27. Números. É porque eu estava lendo de Gênesis e eu confundi. Glória a Deus. É Número 27. Números 27. Glória a Jesus. Quem cantou diz amém? Amém, Jesus. Aleluia. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macra, Noa, Orcla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filho. Aleluia. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filha. Aleluia. Porquanto não teve filhos, dai-nós a concessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor e falou, aleluia, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas, e falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos.
então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatutos de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava lendo essa mensagem e essa mensagem falou comigo. A mensagem ela tem que falar primeiro conosco para depois falar para a igreja. É verdade. Isso que eu creio. Quando a mensagem fala com o mensageiro, vai falar também com a igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, essas meninas, elas foram muito corajosas. Quebrar a lei de Moisés. 5 filhas. Aquele pai morreu e deixou 5 filhas. E sem um filho, ele não teve filho homem. E naquela época, o pai que não tivesse filho homem, não tivesse um herdeiro, filho homem, aleluia, e ele morresse e ficasse só as filhas, aquela herança ficava para os irmãos do que morreu, né? Mas essas meninas passaram tanto aperto, medo de ficar sem a sua herança que pertencia ao seu pai. E elas foram, meus queridos, meus amados, direto a Moisés. Porque Moisés, ele era um homem que falava diretamente com Deus. Glória a Deus. Ele falava e Deus respondia na hora. Não tinha esse negócio de depois, não. Ele levantava os olhos para cima e falava com Deus. E Deus respondia na hora. Aleluia, glória a Deus. Ele virou para Deus e falou: Senhor, aqui está as filhas de Zelofeade. Elas vieram aqui querendo a herança dos seus pais. E já era tempo de repartir as terras. E ali já tinha reunido já os seus tios, os seus parentes, estava tudo ali reunido para repartir as terras, para tomar posse das terras. E aquelas meninas, quando souberam que o povo estava reunido ali, aleluia, para tomar posse da terra, elas lembraram da herança do pai delas. E elas correram lá. Irmãos, olha só para vocês verem como que essas meninas foram ativas. Essas meninas foram, irmãos, aleluia, sábia. Porque se fosse nós, irmãos, nós ia deixar para lá. Quem somos nós para chegar e falar com Moisés que nós queremos tomar parte da nossa herança? Era lei. Se era lei, não ia mexer com isso. Mas elas não. Elas foram lá e correram atrás do que pertencia a elas. Aleluia! Deus, então Moisés virou para Deus e falou: elas estão aqui. E Deus, pela sua infinita misericórdia, virou para Moisés e falou para ele: elas estão certas. A herança que pertence ao pai delas, aleluia, pertence a elas. E a partir de hoje, o homem que morrer e não tiver filho homem, se tiver só filho mulher, elas terão parte da herança. A herança é delas. Assim Moisés fez. Ele veio, né, ali e deu a parte delas. Porque se elas, aleluia, não corressem atrás da parte da herança que pertencia a elas, o pai delas ia sair do mapa. Memória ia sair do mapa. Aleluia. Porque aquela herança ia ficar para os parentes. Elas não tinham, ia ficar para os tios. E se elas não tivessem tio, ia ficar para os parentes mais perto, mais chegados. Glória a Deus, aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.
estava certo, irmão. O pai dela era um homem de Deus. O pai dela servia o Senhor. Ele não estava ali congregando no meio da congregação daqueles que eram contra o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso 4. Por quê? Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filho. Porquanto não teve filho? Você está perguntando. Por que não teve filho? Dai-nós a possessão entre os irmãos de nosso pai. Reparte a terra, Moisés, e dá a nossa parte entre os irmãos do nosso pai. Que ele já estava reunido lá para tomar posse da parte. Ele já estava ali, irmãos, crendo que ia tomar posse da herança daquelas jovens, daquelas 5 jovens. Mas aquelas jovens, elas foram tão sábias que elas chegaram ali e espremeu Moisés entre o parede. Nós queremos a parte do nosso pai. Eu creio que Moisés só com esses filhos são atrevidas, né? Ela sabe que é lei, mas é muito atrevida, é lei. Vai isso para lá, vai mexer com isso não. Não, ele obedeceu o pedido dela. Ele foi clamar ao Senhor a favor delas. E ele viu que o pai delas era fiel ao Senhor. E elas ganharam a causa. Elas ganharam a parte da herança delas. Dividiu entre as 5 filhas. Porque aquela herança pertencia às 5 filhas. Aleluia! Daquele homem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. O verso 5. E se Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai fará passar a elas. Quer dizer, os irmãos do pai delas recebem a herança deles. Mas a parte que serve o pai daquelas meninas era para repartir com elas. E se elas não tivessem ido atrás? Será que elas iam receber? Será que aquelas meninas iam receber? Elas poderiam pensar, não, é lei. A lei de Moisés. E naquela lei ninguém podia quebrar ela. A lei de Moisés ninguém podia passar por cima. Quem passasse por cima da lei de Moisés seria morto. Era olho por olho, dente por dente. Mas Moisés teve a compaixão daquelas meninas. Ele foi até o pai. Ele foi até a Deus. Aleluia! Se Deus falasse para ele, ó, é lei. Vocês não têm direito. Eu creio que aquelas meninas iam voltar muito tristes. Porque os seus pais eram fiéis ao Senhor. Mas Deus, quando conhece o nosso coração, Ele sabe se nós somos sinceros, Ele sabe se nós estamos andando no caminho reto, Ele conhece o nosso coração. E Ele conheceu, Ele sabia, o coração daquele homem era sincero a Ele. Então Ele viu as filhas dele, veio atrás da herança, pode passar a herança para elas, porque a herança pertence a elas. E a partir de hoje, todos os homens que morrer e não tiver filho homem, a herança pertence às filhas. E se não tiver filha, a herança pertence aos irmãos do falecido. E se o falecido não tem irmão, essa herança vai pertencer ao parente mais chegado. Não é fácil não, irmão. A pessoa trabalhar,
procurando, aleluia, vencer na vida. De repente morre, a herança vai parar nas mãos de outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. O verso 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade, glória a Deus, falam retamente e certamente lhe dará possessão de herança entre os irmãos do seu pai. Aleluia. E a herança de seu pai fará passar a elas. Aleluia. E falará aos filhos de Israel, dizendo, agora ele mandou um recado para os filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. Glória a Jesus. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E também seus pais não tiver irmãos, então a sua herança darei ao seu parente, aquele que lhe for mais. Aleluia. Aquele que for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatutos de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Irmãos, Moisés fez tudo por ordem de Deus. Tudo que Deus ordenava a Moisés estava pronto para fazer. Glória a Deus, aleluia. Aquelas meninas saíram dali felizes da vida, porque aquelas meninas não tinham aonde ir. Glória a Jesus. Elas não tinham casa, elas não tinham família, elas não tinham mais a herança do seu pai. Mas aquelas meninas usou de sabedoria, e eu creio que foi Deus quem deu essa sabedoria àquelas meninas. Glória a Deus. Porque se elas não tivessem essa sabedoria, aleluia, elas tinham ficado perdidas, sem nada. Glória a Jesus. Elas lutaram pelo que era dos seus pais. Elas lutaram e foram vencedoras. Irmãos queridos, minhas irmãs amadas, isso que eu digo para você. Talvez você tenha algo que você pense que já perdeu. Você não perdeu. Porque o Senhor é aquele que fez e faz e jamais vai deixar de fazer. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é vivo e Ele vive para sempre. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Exaltado, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu estudei aqui somente até o verso 11, para trazer aqui para a igreja esta palavra que eu achei muito importante. Porque às vezes, irmão, nós entramos até em depressão por causa de coisas. Às vezes nós ficamos doentes por causa de coisas. Irmãos, e nós temos de confiar em Deus, igual essas meninas confiou. Elas colocaram Deus na sua frente e foi até Moisés. Porque a única pessoa que podia chegar até a Deus era Moisés. Porque ele falava de cara a cara com Deus. Tudo que as pessoas queriam era chegar para Moisés. Moisés chegava até a Deus e conseguia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus só não vai te dar as coisas se for para você sair da presença dele. Mas se for para você glorificar o nome dele, adorar o nome dele, você pode ter certeza que você vai alcançar. Glória a Deus,
Aleluia. Muitas das vezes, meus queridos, minhas amadas, nós saímos da nossa casa, em vez de nós trazer um glória a Deus, trazer um aleluia, trazer uma adoração para Deus, nós só saímos da nossa casa para buscar de Deus pela nossa vida. Nós temos que trazer, nós temos de trazer para Deus, porque Ele merece. Aleluia. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, aleluia. O nome da primeira, aleluia, marca significa aquela que confia. Eu creio que essa estava na frente da vida. Aquela que confia, ela foi confiando que elas iam receber a sua herança. Oh, maravilha! A segunda é Noa, significa aquela que se detém. Ninguém pode parar. Se você, aleluia, se detém, ninguém pode te parar. Aleluia! Grande Deus! A terceira, a ordem, significa aquela que não anda com os pés amarrados. Muitas das vezes seus pés não estão amarrados com corda, com tira, com barbante ou com corrente, mas talvez os nossos pés, muitas das vezes, estão amarrados no lugar. Nós sentamos no lugar e não levanta para fazer a obra do Senhor. Às vezes nós não queremos sair da nossa casa, aleluia, para falar do amor de Deus para alguém que está precisando. Então nós estamos com as pernas amarradas, irmão. Glória a Deus, aleluia. E o nome da obra significa aquela que não anda com os pés amarrados. Aleluia, glória a Deus. Milka significa aquela que tem autoridade. Quem quer ter autoridade aqui? Glória a Deus. Eu quero. Autoridade do Senhor. Então, Milka significa aquela que tem autoridade. Então, elas foram ali com autoridade. Elas têm sabedoria. Cada uma delas teve um dom para apresentar ali naquele lugar. Aleluia. Agora a última. Significa aquela que tem prazer em Deus. Alegria em Deus. Então, ela, a 5, ela tem prazer de buscar Deus, ela tem alegria, aleluia, de estar na presença de Deus, aleluia. Nós temos de ter prazer de estar na presença de Deus. Eu não vou falar da igreja todos os dias, a igreja somos nós, mas eu não vou dizer na congregação todos os dias. Mas nós temos, a hora que nós vier, nós temos que ter alegria e prazer. Mas nós temos que ter aquele prazer de estar na presença do Senhor todos os dias, por onde nós estivermos. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos, nós temos que ter prazer e alegria. Aleluia! Glórias a Deus! Zelofeate significa abertura, que abriu a porta para as filhas. Sabe o que eu entendi isso aqui, irmão? O significado do pai dessas meninas? O que eu entendi aqui, esse pai, ele morreu. E esse pai, ele tinha prosperidade, ele era próspero. E nele morrer, ele abriu as portas para essas meninas passarem. Porque naquela época, irmão, mulher é desvalorizada. As mulheres não tinham igualdade igual hoje. As mulheres eram desvalorizadas. Hoje não, hoje tudo igual, né? Então, aleluia, glorificado o nome do Senhor. Zelofeate
significa abertura, que abriu a porta para as filhas. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Eu conheço o pai nos dias de hoje, que eles, em vez de abrir a porta para os filhos, eles fecham a porta para os filhos. Tem pais que muitas das vezes eles arranjam filho e nem pensam que dá para o filho. Está fechando a porta para os filhos. E já tem outros que dão a vida deles pelos filhos. Neste caso aqui, ele morreu. Ele tinha a sua prosperidade e nele morrer, a porta se abriu para essas meninas. Mas se essas meninas tivessem também cruzado seus braços, nada teria acontecido. Seu pai abriu a porta, mas elas teve sabedoria de andar atrás daquilo que pertencia a elas. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nós temos de andar atrás daquilo que nos pertence. Às vezes nós ficamos assim, já perdeu mesmo. Deixa isso para lá. Não, nós temos que correr atrás. Pertence a mim, nós temos que ir atrás, irmão. Aleluia. Aleluia. Porque se nós não andar atrás, então nós não vamos conseguir. Não adianta nós pedir o Senhor para abrir as portas para nós e nós ficamos de braços. Nós temos que orar ao Senhor, clamar a Ele. Pedir a Ele, irmão. Eu, na minha oração, peço ao Senhor prosperidade na minha vida espiritual. É o que eu mais quero. Na minha vida espiritual. Porque quando eu peço a vida espiritual, a financeira chega atrás, irmão. E não adianta você pedir prosperidade financeira, porque tudo aqui se acaba. E se você receber a prosperidade espiritual, a espiritual ela vem atrás da financeira, e a financeira jamais vai acabar, porque quem abriu aquela porta foi o homem. A porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. Aleluia. Exaltado, bendito o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, para terminar, aleluia, glória a Deus, Isaías capítulo 54 e o verso 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Não precisa você se preocupar. Alguém está fazendo isso para mim. Alguém está fazendo aquilo. É para fechar as portas. Não prevalecerá. Não vai para frente. Porque essa porta que você está nela, foi Deus que abriu. Este trabalho que você trabalha, é o Senhor quem te deu. Aleluia! Jamais o inimigo vai fechar. Jamais o homem vai fechar. Mas se é o homem que abriu, você pode ter a certeza que Deus pode fechar ela e abrir outra maior. Glória a Jesus. Deus não desampara os teus filhos. Se você tem Deus como seu filho e caminha verdadeiramente nos caminhos do Senhor, jamais Deus vai te desamparar. Se uma porta fechar, a outra abre. E ela abre para melhor. Porque se aquela fechou, a outra vai abrir melhor, irmão. Aleluia! Glórias a Deus. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Irmãos, você pega essa mensagem, lê ela em casa, medita nela. Porque eu tinha preparado outra mensagem, mas na hora que eu peguei essa aqui, meu Deus, isso aqui é muito importante, irmão. É muito importante para nós aprender. Porque muitas das vezes nós ficamos ali, meu Deus não está abençoando. Eu pedi isso, eu pedi aquilo. Né? Fica de coração batido. Não bate não. Não deixe seu coração ser batido, não. Aleluia. As coisas aqui passam, irmão. Quando a porta se fecha, a outra abre. E abre para melhorar. Não pense você, não. Não pense você que é para pior, não. É para melhorar. Confia no Senhor. Faz com essas meninas aqui. Confia no Senhor. Aleluia. Uma, ela confiou. Aleluia, glória a Deus.
E a outra? A outra é aquela que se detém, ninguém pode parar. Irmãos, ninguém pode nos parar. Ninguém pode nos parar. Nós temos de caminhar, nós temos que andar na presença do Senhor, porque se Deus está segurando a nossa mão, jamais nós vamos parar. Aleluia! Glória a Deus! E a terceira é aquela que não anda com os pés amarrados. Vamos amarrar os nossos pés, irmão. Vamos andar, vamos caminhar, vamos trabalhar. Aleluia! O Senhor dá tempo para nós trabalhar, para nós e trabalhar também com Ele. Glória a Jesus. O Senhor fez o homem semelhança a Ele, mas Ele fez para adorar e glorificar o nome dEle. O Senhor fez o homem para cultivar a terra, cuidar de tudo aquilo que Ele fez. Aleluia. Deus não fez o homem à toa, não, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. E a míope é aquela que tem autoridade. Aleluia. Talvez você não tenha autoridade dentro do seu lar, mas se você clamar ao Senhor, Ele te dá autoridade. Mas nós temos de buscar de Deus autoridade, porque a autoridade é coisa muito boa. Porque nós temos que ter autoridade do Senhor, não de nós mesmos, mas de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E a quinta significa aquela que tem prazer em Deus e alegria em Deus. Se ela tem prazer em Deus, ela tem muita alegria, né, dentro do coração. E quando nós temos alegria, nós temos prazer de servir o nosso próximo. Nós temos prazer de fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. Glória a Jesus. As palmas que louvam o Senhor. Que o Espírito de Deus venha falar melhor